Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos que vamos? Continuando então a resolução das questões da Unifesp 2022, segundo dia, as questões dissertativas de física. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir para que você considere se inscrever no canal. Ative o sininho para ser avisado sobre os próximos vídeos. E se possível, ao final, em gostando do vídeo, dê o seu like, por favor. Vamos então à leitura da questão de número 12. Uma das empresas norte-americanas que levou turistas em voo suborbital em 2021 utiliza uma cápsula onde acomoda os passageiros, acoplada a um propulsor. Após o lançamento, quando o conjunto atinge uma altura de 75 km e uma velocidade de 1.000 metros por segundo. Por favor, anote esses dois valores, os 75 km e os 1.000 metros por segundo. Neste ponto, ele diz que a cápsula se desprende do propulsor e continua sua trajetória até a altura aproximada de 105 km. Grife também esses 105 km. Bom, já deve lhe soar aí esses quilômetros como algo que você terá que converter, certo? Ele diz que atinge uma altura de 105 km, logo, essa é a altura máxima, logo a sua velocidade vertical será zero, o seu v de y, ou Vy é igual a zero. Em seguida, a cápsula retorna à superfície, amparada por um paraquedas. Então, venha comigo, vamos tomar nota desses valores. Ele nos deu que no ponto de separação, a velocidade era de 1.000 metros por segundo e a altura era de 75 quilômetros. No entanto, lá no ponto mais alto, no que nós entendemos como sendo a altura máxima, a velocidade vertical irá a zero. Note que ele continua indo para frente, então existe uma velocidade v de x. Esse ponto corresponde a 105 km de altura. Então, a altura máxima, 105 km, e a altura da separação, 75 km. Essas foram as informações dadas até então. Continuando a leitura. Considere a aceleração da gravidade constante igual a 10 e a massa da cápsula igual a 4.000 kg. Esse dado é importante a gente anotar. A massa da cápsula será de 4.000 kg. 4 vezes 10 ao cubo, quilos. Vamos ao item A, vamos ver o que ele pergunta para a gente. A energia cinética e a energia mecânica total da cápsula em relação ao solo, no instante em que ocorre a sua separação, ambas em joules. Professor, ele está querendo saber aqui, né? Isso, no ponto de separação. Então, o cálculo da energia cinética que ele nos pergunta, esse é simples. É dado por mv² sobre 2. Bastava ao aluno lembrar a equação e fazer a substituição. A massa nos foi dada 4.000 kg, a velocidade de 1.000 metros por segundo, eu vou colocar o 1.000 aqui, ó. Porém, esse 1.000 deve ser elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Ah, entendi, professor. Então, a energia cinética desse corpinho será igual a quanto, hein? Potência de potência, multiplicamos os expoentes. 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado dá 10 à sexta. Com 10 ao cubo, 10 à nona. Cancela o 4 com o 2, vai nos dar um 2. Isso ficará 2 vezes 10 à nona joules. Eis a energia cinética do corpinho. Eita, professor, que a primeira parte já era, né? Já foi. E ele perguntava também qual a energia mecânica. Professor, o que é energia mecânica mesmo? Energia mecânica, meus amores, é a somatória de todas as energias que um corpinho pode ter em um determinado ponto. Ah, professor, a potencial mais a cinética? Isso, as potenciais mais a cinética. No entanto, a única potencial que ele tem naquele ponto é potencial gravitacional, por conta da altura que ele se elevou. Então eu posso abrir a expressão escrevendo mgh, mais a energia cinética eu não vou abrir porque eu já fiz o cálculo. A massa do corpinho ele me deu, são 4.000 kg, vezes a gravidade 10, vezes a altura 75.000 metros. Ah, professor, teve que converter, né? Exato.
75 km para 75 mil metros, mais a energia cinética, que é de 2 vezes 10 a nona joules. Fazendo as continhas, meus amores, vem com o tio. 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2, certo? 2 vezes 75 dá 150. Vezes 2 dá 300. E 300 é 3 vezes o 100. Então eu posso escrever 3 vezes 100, que é 3 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao cubo com 10 ao cubo dá 10 à sexta. Com mais um 10 aqui vai dar 10 elevado à sétima. Mais 2 vezes 10 à nona. Eita, professor. Pois é, agora ficou fácil, né? Vem com o tio aqui. A energia mecânica será igual 10 à sétima com 10 ao quadrado é 10 à nona. 3 10 à nona. Com mais 2 vezes 10 à nona, 3 mais 2 costuma dar 5. 5 vezes 10 à nona joules. Eita, professor, que as duas respostas né? Tu já ficou esperto aí. Tu já entendeu que cada item da Unifesp ela te pergunta duas coisas, certo? Vamos ao item B. Qual o trabalho realizado pelo peso da cápsula em joules entre o momento em que ela se desprende do propulsor até o momento em que ela atinge o ponto mais alto da trajetória? Determine o trabalho realizado pelas forças de resistência que atuaram sobre a cápsula em joules, desde a sua altura máxima até o seu pouso, desprezando a energia cinética da cápsula na altura máxima e no instante do pouso. Professor, eu não entendi, foi nada, né? Veja bem, qual é o trabalho realizado pela força-peso para levar a cápsula deste ponto de separação até o ponto mais alto? Deixa eu lembrar contigo o seguinte, imaginemos que esta seja a cápsula. Sobre ela atua a força-peso na vertical para baixo. Tá aqui. É verdade, né, professor? E o deslocamento é o do ponto de separação até o ponto mais alto. Esse vetor em verde, professor. Isso, esse seria o vetor deslocamento realizado pelo corpinho. Professor, por que tu está chamando a atenção nossa para esse fator? É porque, veja, na hora de calcular trabalho é força vezes distância, certo? Só que existe trabalho motor e trabalho resistente. Trabalho motor a favor do deslocamento, trabalho resistente contra o movimento. Se o movimento está para cima, mas a força está para baixo, sentidos opostos, trabalho resistente. Logo, eu terei um trabalho negativo, ok? Então, escrevamos da seguinte forma. Trabalho realizado pela força-peso será menos o produto da força-peso vezes o deslocamento, onde esse menos é porque a força tem sentido oposto ao do deslocamento. Menos o peso, que é menos mg, vezes a diferença de altura, né? O ΔS aqui. Substituindo, meus amores, menos a massa do corpinho. Professor, são 4.000 quilos. A gravidade vale 10. E a diferença de alturas, ele chegou a 105 e partiu de 75. Logo, o trabalho realizado pelo peso será igual a menos 4 10 ao cubo vezes 10 é 10 à quarta, vezes 105 menos 75. Isso vai nos dar 30, né, professor? Isso, exato, 30. Tá, e aí, professor? 4 vezes 30 é 120. 120 é 1,2 vezes 100, vezes 10 à quarta. Professor, essas passagens matemáticas não precisaria ter, não. O tio está mostrando só para você como que eu penso a conta. Você poderia vir direto para a resposta. O trabalho do peso é igual a menos 1,2 vezes 10 à sexta joules. Entendi, professor. Professor, e por que esse trabalho deu negativo mesmo? Esse trabalho deu negativo porque ele é um trabalho resistente. Entendi. Ele é oposto, né, professor? Isso. Ele é resistente. Ele vai retirar a energia do corpinho. Por isso que o corpinho perde velocidade durante a subida. Entendi. Esse aí é parte do item B. Isso. É parte do item B. A outra pergunta que ele nos fazia era para determinar o trabalho da força de resistência durante a queda, da altura máxima até o instante de tocar com o solo. Tem só uma observação muito importante que ele faz no exercício, que ele pede para você desconsiderar a velocidade no ponto mais alto e a velocidade ao tocar no solo. Professor, mas então ele quer saber qual é o trabalho realizado pela força de resistência? Vamos pensar assim, ó. O trabalho da força resultante
é igual à variação da energia cinética. Isso aqui é um teorema importantíssimo que você não pode sair de casa sem ele no bolso, né? Trabalho da força resultante igual à variação da energia cinética. Substituindo, trabalho da resultante. Professor, quem é a resultante? Veja, durante a sua queda, esse corpinho apresenta duas forças. Uma força é a força peso. Ah, entendi, professor. Essa daí, né? Isso. E tem uma outra que é a força de resistência do ar. Professor, mas para onde que está essa força de resistência? Então, eu queria que você entendesse que essa força, na verdade, ela deve ter uma componente mais ou menos inclinada para trás, porque ela é a junção de várias resultantes, né? É a resultante da resistência do ar na horizontal com a resistência do ar na vertical. Então ela deve dar alguma coisa inclinada para trás. Eu só estou aqui detalhando para você quem é que forma a resultante. Então a resultante será o trabalho do peso mais o trabalho da força de resistência. E tudo isso é igual à variação da energia cinética. Mas olha, ele falou para você desconsiderar a energia cinética inicial e final. Então não tem variação. Pois é, não tem variação de energia cinética. Logo eu posso escrever que o trabalho da força de resistência será igual a menos o trabalho da força peso. Só toma cuidado agora, hein? Esse menos, ele está vindo, na verdade, ali da equação. O trabalho realizado pela força-peso será a força-peso vezes a variação da altura. Então, substituindo, o trabalho da força resultante será igual a menos μg vezes o ΔH. Então, menos 4.000 quilos vezes a gravidade 10 vezes a variação da altura. A altura é de 105 quilômetros, então eu multiplico por 1.000 e aí ficamos 4 vezes 105 é 420. Eu vou escrever menos 4,2 vezes 10 ao quadrado. O 10 ao quadrado com esse 10 ao cubo dá 10 à quinta, com esse 10 dá 10 à sexta, com esse 10 ao cubo dá 10 elevado à nona joules. Eis o trabalho realizado pela força de resistência durante a queda. Show de bola então, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.